Como ter esperança em meio à escuridão. Podcast da Fé, capítulo 2. Há uma frase de um pastor norte-americano, o reverendo Frederick. Ele é um homem de Deus, já muito experiente, ele já tem mais de 90 anos, muito tempo de ministério. Ele tem uma frase que eu acho linda. Ele diz assim: ouça sua própria vida. Todos os momentos são momentos-chave. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de você começar a se ouvir. E quero iniciar dizendo: seja honesto consigo mesmo. Seja honesto consigo mesmo. Quando foi a última vez que você, por exemplo, se sentou e apenas teve uma conversa real, face a face com alguém, na qual vocês se alternaram e genuinamente ouviram o que um e o outro dizia, sem celulares, sem televisão, sem música, sem distrações principalmente? Não é surpresa para mim ser tão difícil ouvir a voz de Deus quando nós estamos completamente cheios de tantas distrações. Tantas distrações nos atrapalham. Como lemos Abacuque 1 no capítulo 1 deste nosso podcast, ele corajosamente perguntou a Deus todas as perguntas difíceis que estavam em seu coração. Na frase do reverendo Frederick, ele diz: ouça sua própria vida. Nós temos muitas vozes que falam ao nosso redor. Nós temos as vozes das mídias sociais, aquelas que aparecem na televisão, aquelas que saem nas rádios. Tantas e tantas vozes, tantas e tantas opiniões, e às vezes a sua mente se divide e não sabe nem em quem acreditar. Eu digo hoje para vocês: seja honesto consigo mesmo e comece a se ouvir mais. Comece a saber o que o seu coração está dizendo. Eu quero desafiar vocês hoje, nesse nosso capítulo 2, nessa série Como Ter Esperança em Meio à Escuridão. Eu te desafio a você dar ouvidos à voz do seu coração. Eu te desafio você a ouvir o que o seu coração está te dizendo. Como a gente leu Abacuque 1, ele corajosamente perguntou a Deus tudo que era difícil, tudo que estava entalado, tudo que doía. Ele chegou para Deus e falou. Nós temos muitos relacionamentos falsos e uma sociedade tão deturpada pelo pecado, a gente acaba se adaptando e sendo uma pessoa para cada ocasião. A gente odeia a falsidade, mas a sociedade secular muitas vezes obriga a gente a ser falso. Você sorri quando quer chorar. Você abraça quando quer empurrar. Tantos e tantos momentos dessa sociedade fazem com que a gente se adapte e acabe tendo que gostar de pessoas que a gente não gosta. Eu não estou dizendo de maneira nenhuma para você evitar conhecer pessoas novas ou não dar uma chance, mas sim quando o seu coração está querendo fazer uma coisa, mas pela imposição social você vai lá e faz outra. Eu hoje desafio vocês a terem sinceridade, principalmente diante de Deus. É difícil amar alguém, até mesmo o Criador do Universo, se você está guardando rancor e escondendo os seus sentimentos verdadeiros. Se dentro de você tem sentimentos obscuros, mágoas, coisas que te incomodam e que não impedem você de avançar, está na hora de você repreender isso e colocar para fora. Está na hora de você colocar isso direto em Deus. Falar para Deus aquilo que você realmente sente. E isto é um desafio. Eu convido você hoje a se desprender da religiosidade, a se desprender de todo e qualquer credo e simplesmente ser sincero diante do seu Criador. Se você tem guardado algo dentro de você, não é para mim, o pastor Gabriel, que você deve expor, mas sim para Deus. Abra o seu coração hoje para Deus. Em Abacuque capítulo 1, Abacuque fez todas as perguntas difíceis que eu e você gostaríamos de fazer. Abacuque capítulo 1, versículo 12, ele diz: Senhor, tu não és o Deus desde a eternidade? Meu Deus, tu és o meu santo e o Senhor não morrerás. Senhor,
tu designaste esta nação para executar juízo sobre nós. Ó rocha, tu determinaste que ela aplicasse castigo. Os teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade, então por que tolera os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Que pergunta difícil. Abacuque, ele diz no capítulo 1, no versículo 13, por que o Senhor está parado, calado, enquanto o mal está querendo devorar aqueles que são bons? Olha só que pergunta difícil, que a maioria de nós já quis fazer, mas nunca fez. A chave para ver a esperança em meio à escuridão, e ao longo dessa nossa série você vai ver como Abacuque viu a esperança em meio à escuridão, é ser sincero. A falsidade não vai deixar você conseguir achar esperança. Você só vai ficar mais perdido do que o que já está. Seja sincero. Abacuque claramente amava a Deus, mas isso não impediu ele de respeitosamente desafiar a Deus, pedindo que ele o ajudasse a entender o abismo entre aquilo que ele acreditava e o que via ao seu redor. Hoje você tem que tomar essa mesma postura, abrir o seu coração diante de Deus e dizer: Senhor, se o Senhor realmente está conosco, por que isso está acontecendo? Lembra das perguntas de Gideão? Quando o anjo apareceu a Gideão, ele disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Se o Senhor fora conosco. A indagação de Gideão tinha toda a sinceridade, e por isso que Deus o usou, Deus o abençoou, Deus o fez vencer. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês nesse nosso capítulo 2 dessa série, como ter esperança em meio à escuridão, é: seja sincero, seja honesto, pare de enganar a si mesmo. Quando o profeta terminou de fazer as perguntas, ele sabia que agora era a hora de ouvir. Hoje eu quero determinar com vocês, nesse nosso segundo dia, como ter esperança em meio à escuridão, eu quero determinar com vocês duas coisas. A primeira delas: seja sincero. E a segunda, depois de você falar tudo que você tinha, rasgar o seu coração em sinceridade diante de Deus, tome a mesma postura que Abacuque tomou. Abacuque capítulo 2, o versículo 1, a Bíblia diz assim: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha e aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e a resposta que eu terei à minha queixa. Olha só, eu amo isso, essa sinceridade, essa verdade. E após ser tão sincero com Deus, Abacuque simplesmente disse: agora está na hora de eu parar e ouvir. Eu não escondi nada de Deus, eu não escondi nada, tudo o que eu estava sentindo eu falei para Ele. Eu disse para Ele o que eu estava sentindo e como isso me incomodava. Eu disse: Senhor, eu estou crendo em algo, mas eu não estou vendo aquilo que eu estou crendo. Senhor, há um abismo imenso entre aquilo que eu acredito e aquilo que está ao meu redor. E depois de ter dito tudo isso, ter rasgado o seu coração na presença de Deus, no capítulo 2, no versículo 1, Abacuque simplesmente fala: eu quero ficar no meu posto, eu quero tomar posição e aguardar, e ouvir, e entender a resposta que eu terei à minha queixa. Eu vou aguardar para ver o que Deus me dirá. Olha que coisa interessante. Às vezes a razão de não recebermos resposta para as nossas perguntas é que a gente não quer fazer essa pausa e esperar o tempo necessário para que Deus se revele a nós. Eu convido você hoje a ser sincero, a falar tudo para Deus em oração, tudo aquilo que você está sentindo, e em seguida ouvir a voz dele. Pause. Aperta o botão de pause, não é hora de seguir, é hora de parar um pouco e ouvir a voz de Deus. Salmo 46, o versículo 10, a Bíblia diz assim: aquietai-vos e saibam que eu sou Deus. Deus não disse: fiquem ocupados, continuem as suas vidas, não, parem um pouco e saiba que eu sou Deus. Querido, se acalme um pouco, se aquiete um pouco. Você não já falou tudo o que você tinha para falar? Não já apresentou a Deus todas as suas queixas? Então agora, fique um pouco calmo, fique quieto e espere Deus falar. Espere Deus dizer. Como é que você de fato ouve a Deus?
Você pode abrir sua palavra e deixar o seu espírito trazer a verdade e a vida para você. Deus fala através das circunstâncias, se pausarmos o suficiente para refletirmos. Ele fala através das pessoas, oferecendo sabedoria divina vinda do céu. E Ele também pode falar diretamente com você através do seu Santo Espírito. Em todas essas circunstâncias, seja na Bíblia, seja escutando um podcast como esse, ou seja ouvindo a voz de Deus diretamente ao seu coração, é necessário você ouvir, é necessário você parar. Ao pertencer a Ele e passar tempo com Ele e se aquietar diante dEle, você aprenderá a reconhecer a sua voz. Evangelho de João, capítulo 10, o versículo 27, a Bíblia diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Elas me seguem e eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, porque ninguém as poderá arrancar da minha mão. Isso é Jesus falando ao seu coração nesse exato momento. É Jesus dizendo para você o que você precisa fazer: ouvir a voz dele. Aleluia! Talvez você tenha pedido a Deus, pedindo várias coisas a Deus, e isso é bom, isso é perfeitamente compreensível e razoável, mas Deus quer que você ouça. Você está disposto a ouvir o que Ele tem para te dizer? Mesmo que sua resposta não seja o que você deseja ouvir, continue ouvindo. Deus não vai te abandonar no seu momento de necessidade. Ele irá te abraçar firmemente e carregá-lo através de toda esta dor. Você vive através das palavras de Deus. Então escute, após falar todas as suas queixas. Como Filipenses capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz: em tudo, por orações e súplicas e ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Você não já apresentou tudo? Então agora, ouça a sua palavra, ouça a sua voz, aquiete-se um pouco e esteja pronto para ouvir. Nesse momento faça esta oração: Deus, eu estou pronto para te ouvir. Quais são os teus planos nessa minha situação, do que eu estou vivendo? Senhor, como é que eu vou crescer através dela? Qual é o propósito disso tudo? Eu só quero escutar a tua palavra e isto para mim basta. Senhor, eu te amo e preciso te ouvir. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Como ter esperança em meio à escuridão. Capítulo 2.